Ok, meus amigos, estamos de volta para trabalharmos com o tema aplicação da lei penal. Veja só, no nosso último encontro a gente trabalhou com o tema lei penal, então esmiuçamos o tema lei penal, falamos aqui da diferença entre lei e norma, falamos aqui da classificação das leis penais, da norma penal em branco, do conflito aparente de normas e os critérios para solucioná-los, e falamos, e aí a gente começou a falar da aplicação da lei penal. A gente viu que a aplicação da lei penal ela pode ser estudada dentro da perspectiva da aplicação da lei penal no tempo, no espaço e em relação às pessoas. E a gente começou o estudo da aplicação da lei penal no tempo, inclusive já tendo visto muita coisa. A gente começou falando do artigo 1º, da questão da irretroatividade da lei penal, ou retroatividade se fosse benéfica, ou seja, a retroatividade da lex missior, também chamada de novatio legis in melius, e a irretroatividade da lex gravior, também chamada de novatio legis in pejus. Aí a gente viu, a título de exemplo, que não caberia combinação de leis, ou seja, não cabe uma retroatividade parcial da lei, ou a lei no todo é benéfica e retroage, ou no todo ela não é benéfica e não retroage, é o que a gente viu, inclusive, que está na súmula 501 do Superior Tribunal de Justiça. Aí dissemos que se a lei não for benéfica, então a lei anterior será ultrativa, então da mesma forma que temos retroatividade benéfica, temos ultratividade benéfica, lembrando que tanto retroatividade quanto ultratividade são modalidades de extraatividade. Vimos que se já houver sobrevindo o trânsito em julgado, a lei benéfica será aplicada pelo juiz da execução, é o que consta da súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, e aí avançamos para falar de abolitio criminis, salientando que a abolitio criminis apenas faria cessar os efeitos penais, mas não os efeitos extrapenais da condenação. Aí a gente encerrou o nosso encontro, e eu dizia que a gente voltaria só para encerrar a questão da aplicação da lei penal no tempo, porque falta analisarmos aqui o artigo 3º, que trata das leis excepcionais e temporárias, e o artigo 4º, que fala do tempo do crime. Então, sem mais delongas, a gente passa para eles. Veja que aí na tela ainda está a questão da abolitio criminis, que é o que a gente viu no nosso último encontro. Eu avanço aqui então um pouco, olha comigo aí, a questão do artigo 3º, a lei excepcional, e também a questão da lei temporária. E o artigo 3º ele vem e diz assim: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então vamos lá, porque esse artigo 3º, como a gente está percebendo aí, vai constituir uma exceção à ideia da retroatividade benéfica, à ideia da abolitio criminis. Veja bem, o que é que estamos falando aqui? A gente está falando aqui de duas questões, dois tipos de leis diferentes. Lei temporária de um lado e lei excepcional de outro. O que é uma lei temporária? Volte comigo aqui para a tela. Lei temporária, ela está descrita quando o artigo 3º diz assim: embora decorrido o período de sua duração. Então, embora decorrido o período de sua duração. É isso mesmo. A lei temporária é aquela que é aprovada com um prazo pré-determinado, com um prazo pré-estabelecido. Então, já se sabe que a lei só vai perdurar até determinado momento. É uma lei que desde o início, porque assim, se a gente parar para pensar, a priori, todas as leis, elas são, em essência, temporárias, porque todas elas estão passíveis de serem revogadas, né? Só que, evidentemente, quando a gente fala em lei temporária, nós estamos falando de uma lei que desde o seu nascedouro já tem um prazo certo para que cesse a sua vigência. Eu trago um exemplo. O exemplo que eu vou trazer, meus amigos, é da chamada Lei Geral da Copa. Lembra que quando ocorreu a Copa do Mundo no Brasil, aqui em 2014, houve a aprovação da chamada Lei Geral da Copa. Era uma lei que, inclusive, foi bastante criticada pela imprensa, porque colocaram como se fosse uma imposição da FIFA, e a FIFA a gente sabe que não é um órgão estatal, não é uma associação privada. Mas assim, não é que foi uma imposição da FIFA, mas a FIFA
como uma associação privada para realizar negócios aqui no Brasil, que seria a Copa do Mundo, um grande evento, que iria determinadas benesses. E essa lei geral da Copa, como o nome indica, lei geral, então ela não tratava só de direito penal, tratava de uma série de temas, de incentivos para a FIFA, de uma série de benesses realmente, e de uma série de questões que assegurariam uma certa segurança jurídica para a FIFA. Mas entre esses temas, tinha também tema penal. E nós tínhamos lá tipos penais que eram com prazo de duração já pré-definido. Nós tínhamos, por exemplo, um crime que era o crime de utilização indevida dos símbolos da FIFA durante o período da Copa do Mundo de 2014. Quer dizer, então usou de forma indevida os símbolos da FIFA depois da Copa, não praticaria esse crime? Exato, não praticaria este crime. Poderia praticar algum outro crime. Então poderia ser o crime de falsificação, né? Uma falsificação de documento particular, poderia ser a violação de direitos autorais, que é o artigo 184 do Código Penal. Então iria depender, mas quando fosse praticado no período da Copa do Mundo, aí incidiria especificamente o crime previsto na Lei Geral da Copa. Então veja que esse tipo penal era um tipo penal realmente que caracterizaria uma lei temporária, ou seja, desde o seu nascedouro já tinha um prazo certo para a sua duração. Isso aqui é uma lei temporária. E o que é uma lei excepcional? Uma lei excepcional, ela é aplicada, ela é aprovada para que ela seja aplicada durante determinado momento específico. Aí veja que, diferentemente da temporária, ela não tem um prazo pré-definido para cessar. Ou seja, não dá para dizer é até a data tal, não dá para dizer até o fim da Copa do Mundo de 2014, não. Mas essa lei excepcional, ela perdura enquanto durarem determinadas situações de excepcionalidade previamente definidas. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Brasil entre em guerra com outro país. O Brasil declarou guerra a outro país. Nós estaríamos vivendo um momento de grande instabilidade institucional. Aí vamos imaginar que é aprovada uma lei estabelecendo ali, por exemplo, o toque de recolher. Ou seja, ficar na rua depois das 22 horas constituiria crime. Isso seria para a segurança das pessoas, etc. Então, veja, essa lei, então, durante o período de guerra é proibido sair de casa a partir das 22 horas. Veja, não seria uma lei temporária, porque eu não teria como dizer até quando valeria, porque valeria até perdurar o período de guerra. E o período de guerra a gente não teria como saber a priori quanto tempo valeria. Então, aí não seria uma lei temporária, mas seria uma lei excepcional. Uma lei criada para perdurar enquanto durasse aquela situação de instabilidade, ou seja, aquela situação excepcional. Que é o que o artigo 3º diz aqui, meus amigos, quando ele fala assim, na terceira linha aí, né? Diz assim, cessadas as circunstâncias que a determinaram. Ou seja, é como nesse exemplo, né? Cessada, no meu exemplo, as circunstâncias que determinaram essa lei do toque de recolher. Claro que é um exemplo meramente hipotético, ao contrário da Lei Geral da Copa, que é realmente uma lei temporária que efetivamente existiu aqui no Brasil. Da lei excepcional, eu estou citando um exemplo hipotético, porque felizmente nós não estamos vivendo período de guerra ou período de grande instabilidade provocada como, por exemplo, de guerra. Claro, né? Tem um momento da pandemia, do coronavírus, que foi decretada calamidade pública, mas não chegou a haver leis penais especificamente para o momento. Então, por isso o exemplo tem que ser hipotético mesmo, né? Então, aqui, quando a terceira linha aqui fala em cessadas as circunstâncias que a determinaram, como eu dizia, no meu exemplo, as circunstâncias que determinariam essa lei penal instituindo o toque de recolher seria justamente o estado de guerra, né? Seria o estado de guerra. Então, quando é que eu teria aqui a aplicação do artigo 3º? Quando, por exemplo, cessasse o estado de guerra, ou seja, cessadas as circunstâncias que determinaram a implantação daquela lei. Aí, voltando aqui comigo, então, o que é que diz o artigo 3º? O artigo 3º, então, ele vai dizer o seguinte, olha, a gente pode ter uma lei temporária, que é uma lei para perdurar determinado período específico, como, por exemplo, no caso da Lei Geral da Copa. A gente poderia ter uma lei excepcional, que seria uma lei para perdurar enquanto perdurassem determinadas circunstâncias específicas, como no meu exemplo hipotético de uma lei penal em um momento de guerra. E aí, o que o artigo 3º, então, está dizendo é que essas leis temporárias ou leis excepcionais, elas
elas deveriam ser aplicadas ao fato praticado durante sua vigência, mesmo, portanto, depois, meus amigos, de cessada a sua vigência. Ou seja, mesmo depois de nós já termos aqui passado o período da lei temporária, ou mesmo depois de já terem cessadas as circunstâncias que determinaram a lei excepcional. Por exemplo, alguém que utilizou de forma indevida os símbolos da FIFA na época da Copa do Mundo de 2014 responde pelo crime previsto na Lei Geral da Copa, mesmo que já tenha passado o período da Copa. Então pode ser que o sujeito lá respondeu o processo criminal em 2015, 2016, 2017, 2018, já tendo passado o período da Copa de 2014. Ou seja, não dá para dizer que como já passou, já não vale a lei temporária e ocorreu a abolição crimes. Não, sendo lei temporária ou lei excepcional, ocorrendo o fato durante a sua vigência, a gente vai aplicar esta lei ainda que já tenha cessado a sua vigência. Ou seja, ainda que já tenha cessado o período da lei temporária ou cessadas as circunstâncias que determinaram a aprovação da lei excepcional. Tá bom? Ou seja, a gente não aplica aqui a ideia de abolição crimes quando eu tenho uma lei temporária ou uma lei excepcional. Não é porque passou o período da lei temporária ou passou as circunstâncias que determinaram a lei excepcional, a gente continua a aplicar a lei temporária ou a lei excepcional para o fato praticado durante a sua vigência. Tá bom? Bom, meus amigos, há quem entenda em doutrina que esse artigo 3º aqui é inconstitucional, ou melhor, ele não teria sido recepcionado pela Constituição de 88, porque, veja que a redação é de 84, né? Então seria aqui o fenômeno da recepção ou da não recepção, então isso não teria sido recepcionado pela Constituição de 88, tá? Por quê? Por que se argumenta isso? Porque a Constituição de 88 previu, como nós já dissemos aqui em outras ocasiões, a retroatividade benéfica da lei penal, no seu artigo 5º, inciso 40, né? Ou seja, a lei penal não retroage salvo para beneficiar o réu, e a Constituição não teria feito essa ressalva que está no Código Penal. Então o argumento doutrinário é: em verdade, a Constituição previu a retroatividade benéfica e a Constituição não excepcionou. Se a Constituição não excepcionou, não caberia ao legislador ordinário excepcionar. Por isso, há quem entenda que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 88. Não é um argumento que eu aconselho para provas objetivas. Veja que esse dispositivo está aí desde 84, desde a Constituição de 88, nós já temos então a retroatividade benéfica expressamente consagrada e o Supremo Tribunal Federal ainda não teve oportunidade de reconhecer eventual não recepção desse artigo 3º. Então é importante que você conheça esse argumento doutrinário, até para uma prova subjetiva, para uma prova oral, mas para uma prova objetiva eu lhe aconselho a ficar com isso que está aqui no artigo 3º, até porque já vi inúmeras vezes ser cobrado em prova objetiva esse artigo 3º e nunca vi uma banca examinadora entender na prova objetiva que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 88, tá bom? Bom, meus amigos, só para a gente fechar a aplicação da lei penal no tempo, vale aqui a gente falar do artigo 4º do Código Penal, que trata do tempo do crime. Qual é o tempo do crime? Vamos lembrar que em relação ao tempo do crime, nós teríamos 3 teorias possíveis. A primeira teoria, a teoria da ação, também chamada teoria da atividade, que vai nos dizer que tempo do crime é o tempo da ação ou omissão, pouco importando o momento do resultado. Nós temos uma segunda teoria que diria que seria o momento do resultado. Então, a título de exemplo, vamos pensar naquela hipótese em que o sujeito, com 17 anos, 11 meses, 28 dias, ele deflagra um disparo na vítima e a vítima vem a óbito 2 semanas depois, quando, portanto, o atirador já havia atingido a maioridade. Então, na verdade aqui, ele responde como menor de idade ou como maior de idade? É como menor de idade, portanto ele não teria praticado o crime, mas sim um ato infracional equiparado a crime, e portanto para ele não se aplicaria a pena, mas sim medida socioeducativa? Ou por outro lado a gente diria que ele responderia como maior de idade e portanto praticaria crime e poderia ser aplicado uma pena? Em verdade dependeria da
teoria que nós adotássemos? Pela teoria da atividade, o tempo do crime é o tempo da ação ou omissão, então nesse nosso exemplo ele responderia como menor de idade. Mas se nós adotarmos a teoria do resultado, então o tempo do crime seria o momento do óbito da vítima, quando o atirador já seria maior de idade. E há quem fale ainda em uma terceira teoria, que é a teoria da ubiquidade. A nós nos parece que teoria da ubiquidade, na verdade, ela é adequada quando a gente fala em lugar do crime, porque o dom da ubiquidade é o dom de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Tempo do crime, a gente nem teria como falar em ubiquidade. Como é que seria isso? Tempo do crime é tanto o tempo da ação quanto o tempo do resultado? Realmente ficaria estranho. Mas há quem entenda que, em tese, caberia falar em teoria da ubiquidade também para o tempo do crime. O fato é que nós adotamos, foi a primeira teoria. Não foi a teoria do resultado, não foi a teoria da ubiquidade. Nós adotamos, isso sim, a primeira teoria no artigo 4º do Código Penal. O artigo 4º do Código Penal, que eu vou colocar aí na tela, veja que ele nos diz, então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Sim, porque se nós tivermos ação ou omissão e o resultado no mesmo momento, não faria diferença nenhuma, né? Ou seja, o sujeito deflagra o disparo e a vítima imediatamente é atingida e morre imediatamente. Quer dizer, o tempo do crime ali, né, a diferença de segundos não faria qualquer diferença. A diferença tem relevância como no meu primeiro exemplo, em que a ação criminosa ocorre em um momento e o resultado ocorre dias depois. Isso é extremamente importante para a gente saber quando é o tempo do crime. Conforme nós estamos vendo, o tempo do crime é o tempo da conduta. Conduta pode ser ação ou omissão. Conduta positiva é chamada de ação, conduta negativa é chamada de omissão. Então, conforme nós estamos vendo aqui, o tempo do crime é o tempo da conduta, ou seja, é o tempo da ação ou omissão, e pouco importaria o momento do resultado. Isso é que é importante para nós. Eu quero que você tome cuidado com os chamados crimes permanentes e crimes permanentes e crimes continuados. Primeiro, vamos lembrar o que são esses crimes. O que é um crime permanente e o que é um crime continuado. Veja, eu já lhe antecipo que quando a gente fala em crime permanente e crime continuado, nós não vamos excepcionar essa regra do artigo 4º. Não vamos excepcionar a regra do tempo do crime. Nós vamos aplicar a regra do tempo do crime, a mesma regra do artigo 4º, só que adaptando a ideia de um crime permanente ou um crime continuado. O que é isso? Olha, crime permanente ocorre quando eu tenho uma única conduta, mas é uma conduta que se protrai no tempo. É uma conduta que se estende no tempo, ela se prolonga, ela se dilata. O exemplo clássico é do crime do artigo 148 do Código Penal, que é o crime de sequestro e cárcere privado. O nome do crime é esse, né? Sequestro e cárcere privado. O que é o sequestro e cárcere privado? Não confunda com a extorsão mediante sequestro. É muito comum que a imprensa faça essa confusão. Se refere a crime de sequestro, quando na verdade é extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro, eu privo o sujeito de sua liberdade como condição para a obtenção de um resgate. Aí é extorsão mediante sequestro, que a imprensa costuma chamar apenas de sequestro. O que é sequestro propriamente dito, é o sequestro e cárcere privado, é quando eu privo alguém de sua liberdade, mas eu não tenho uma finalidade patrimonial. Eu não quero obter resgate. Então, por exemplo, eu convivo com uma pessoa, eu saio de casa e tranco essa pessoa em casa porque eu não quero que ela saia. Quer dizer, eu pratico essa conduta privando a pessoa de sua liberdade, eu não quero dinheiro, eu só não quero que a pessoa saia. Então eu estou praticando aqui o crime de sequestro e cárcere privado. Claro que digo que estou praticando a priori, né? Claro que a depender do caso pode haver algum excludente de licitude. É uma mãe, como eu vi mais de uma vez na imprensa, né? Uma mãe que mora sozinha com um filho adolescente e o filho viciado em drogas e ela tranca o filho em casa para que o filho não saia para ir consumir drogas. Aí a gente pode discutir se a mãe estaria aí sob estado de necessidade, ou os pais que colocam o filho adolescente de castigo sem sair do seu quarto, e aí a gente poderia falar no exercício regular de direito ou no estrito cumprimento de dever legal, como alguns preferem.
Então, o fato, meus amigos, é que, decididamente, a priori, a gente vai ter sequestro e cárcere privado. Se vai ter algum excludente de licitude depois, é outra história. Mas por que o sequestro e cárcere privado eu estou citando como grande exemplo de crime permanente? Porque, como eu dizia, crime permanente é aquele cuja conduta se protrai no tempo. Veja que quando eu tranco alguém em casa, eu privo alguém de sua liberdade, eu posso manter essa pessoa em cárcere por minutos, horas, dias, meses, até anos. Então, veja que é uma única conduta, mas essa única conduta se protrai no tempo. Tá, e o que é crime continuado, que é o segundo que eu coloquei aqui? Crime continuado, ele é definido no artigo 71 do Código Penal. E que, claro, que a gente vai chegar lá quando a gente analisar a teoria da sanção penal, né, também chamada de teoria da pena, e a gente vai analisar de forma pormenorizada. Aqui eu estou dando uma ideia do que é o crime continuado para a gente contextualizar o nosso tema, que é o tema tempo do crime. Crime continuado, meus amigos, é quando eu tenho mais de uma conduta, né, na verdade eu tenho mais de um crime, praticados, crimes da mesma espécie, praticado nas mesmas circunstâncias de tempo, de lugar, de modo de execução e outras semelhanças, diz o artigo 71 do Código Penal. E aí, por uma ficção jurídica, os crimes subsequentes serão tidos como continuação do primeiro crime. Então é um sujeito que trabalha em determinada empresa e todo dia ele furta um pouco. Ele furta na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Aí na sexta ele é descoberto e vão olhar as câmeras de segurança em que viram ele furtando os 5 dias. Aí é crime continuado. Eu tenho 5 furtos, crimes da mesma espécie, praticado nas mesmas circunstâncias de tempo, de lugar, de modo de execução, outras semelhanças. Eu tenho um crime continuado. Então, ele cometeu 5 crimes, mas por ficção, os crimes subsequentes são tidos como continuação do primeiro. Então veja que o crime permanente ele parece com continuado, mas eles não são idênticos. Porque em ambos, eu tenho condutas que vão se prolongar no tempo. Só que no crime permanente é uma única conduta que se protrai no tempo. No crime continuado, eu tenho várias condutas e que, por uma ficção, eu vou considerar como se fosse apenas uma. Tá? Eu vou considerar como se fosse apenas uma, mas quando chegar lá em crime continuado, a gente vai ver que a pena desse um crime será exasperada de 1/6 a 2/3. Mas o que nos interessa no momento é o que consta da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 711. No último encontro a gente tinha citado a súmula 611 do Supremo, que é aquela que diz que se transitou em julgada a condenação, a lei nova benéfica seria aplicada pelo juiz da execução penal. Essa foi a 611. Agora é a 711. A 711, ela trata do tempo do crime nessas circunstâncias, meus amigos, de crime permanente ou continuado. E que ela diz o seguinte, que se sobrevém uma lei gravosa, se sobrevém uma lei mais grave, uma lei maléfica ao réu, essa lei se aplica ao crime permanente e ao crime continuado, enquanto não cessadas a permanência ou a continuidade. Ou seja, o que é que está sendo dito? Vamos imaginar o crime permanente, que crime permanente em sua modalidade simples tem pena de 1 a 3 anos. Vamos imaginar que na segunda-feira eu tranquei alguém, então cometi ali, já cometendo ali o crime. Só que eu mantive essa pessoa em cárcere até sexta-feira. Então mantive de segunda a sexta. É um crime só, é uma conduta só que se protraiu no tempo, de segunda a sexta. Só que vamos imaginar que na quarta foi aprovada uma lei que aumentou a pena do crime de sequestro e cárcere privado. Nesse caso, eu vou ter aqui a aplicação dessa lei mais grave a esse caso? Sim. Por quê? Porque a conduta já tinha se iniciado na segunda, só que a conduta perdurou até sexta. Perceba que aplicar a lei mais gravosa que surgiu na quarta não é uma retroatividade maléfica. Retroatividade maléfica é quando eu aplico a lei maléfica a um fato passado. E nesse caso eu não tenho fato passado, o fato ainda está ocorrendo e ocorreu até sexta-feira. Então, nesse caso, a lei que sobrevém, enquanto não cessada a permanência, ela será aplicada, ainda que seja uma lei mais grave, uma lei maléfica ao réu. A mesma coisa acontece no caso, meus amigos, do crime continuado, que eu citei como exemplo. Imagine que o sujeito cometeu aí 5 furtos, de segunda a sexta. Eu vou citar o mesmo exemplo. Imagine que na quarta-feira foi aprovada uma lei aumentando a pena para o crime de furto. Essa lei mais grave se aplica a esse crime continuado? Sim,
Por quê? Porque a conduta já tinha se iniciado na segunda, mas a conduta perdurou até sexta. Então a lei mais grave, ela se aplica ao fato, ao crime permanente ou crime continuado, quando ela sobrevém e ainda não havia cessado a permanência ou a continuidade. Se não havia cessado a permanência ou a continuidade, eu aplico essa lei mais grave, tá bom? E a mesma coisa a gente diria se, por exemplo, fosse aqui, vamos imaginar que é uma pessoa de 17 anos, 11 meses, 20 dias e que mantém alguém em cárcere privado por um mês. Quer dizer, ela sequestra a pessoa ali, tinha 17 anos, 11 meses e 20 dias. Mas quando ela soltou a pessoa, ela já tinha 18 anos. Ela responde como maior de idade? Responde. Por quê? Porque enquanto ele já era maior, ele continuou a praticar a conduta. Ou seja, volte comigo para a tela. O que eu estou dizendo então, como eu disse no começo, é que para o crime permanente e crime continuado, eu não excepciono a regra do artigo 4º, eu continuo aplicando a regra do artigo 4º, que nos diz que o tempo do crime é o tempo da ação ou omissão. Só que a gente precisa entender que no crime permanente, essa ação ou omissão se protrai no tempo e no crime continuado também, porque eu teria várias condutas, mas que por uma ficção seria considerado como uma só, tá bom? Importante então a gente atentar para isso. Eu encerro esse bloco, tendo encerrado também a aplicação da lei penal no tempo. E volto no próximo, já trazendo a aplicação da lei penal no espaço. A gente já volta, vamos lá.